sempre que a gente trabalha com o diabético, com o portador de diabetes já instalada, a gente tem que ter muito cuidado, muita cautela, muita, vamos dizer assim, criteriosidade, muito refinamento em qualquer orientação que você faça, seja em termos de saúde, seja em termos de performance aliada à saúde. A gente não pode pensar nunca em performance que vá gerar comportamentos translocados, comportamentos totalmente aleatórios a um padrão de saúde. Isso a gente se aplica também a esse paciente, a essa pessoa portadora de diabetes que já tenha passado em uma fase de ajustes de lifestyle, ajustes de medidas comportamentais que a gente chama. Então, para esse tipo de paciente que já tem um backup, já tem um background de ajuste em tudo que poderia ser ajustado, a gente precisa dizer: ok, estamos em um patamar que precisamos de controle, de cuidados específicos sobre diabetes, mas também pode haver uma vida, uma rotina de atividades que sejam, vamos dizer assim, parcialmente normais, parcialmente semelhantes a quem não tem esse cuidado maior, quem não tem já esse diabetes instalado. Isso a gente se aplica também em relação ao consumo de álcool. Isso que a gente vai ver hoje. Eu sou o Dr. Alex Benevides, cirurgião cardiovascular, e aqui na internet ajudo homens a aumentarem o seu desempenho físico e mental em 8 vezes, mesmo após os 50 anos. Olha só, quando a gente fala em álcool e diabetes, será que dá match isso? Será que é possível conciliar essas duas coisas? Uma vez que o diabetes já é instalado, provavelmente, muito, em 99% das vezes, você não vai conseguir se livrar totalmente do uso de medicações, tá? Você vai, já considerando que tenha ajustado as medidas comportamentais, as medidas de lifestyle que precisam ser ajustadas constantemente. Não é simplesmente dizer: não, eu já fiz tal coisa, não funcionou, agora não faço mais nada e só tomo remédio. Não é assim. Conceito fundamental: precisa haver esse trabalho na base para a gente atuar nessa fase mais avançada, seja de medicações, seja de uso de novas medicações, de troca de medicações. Isso tudo pode ser ajustado muito bem pelo seu endocrinologista. A questão que a gente conversa aqui em relação à performance, e essa performance aliada a fatores de saúde, são básicos, e aliada a fatores de agressão à saúde, como, por exemplo, o uso de álcool. Então, o uso de álcool, que você realmente não abre mão de usar o álcool, a gente precisa fazer isso com muito critério, com muito cuidado, principalmente em todos os pacientes, em todas as pessoas, sejam elas portadoras de doenças crônicas ou não, mas principalmente nesse paciente portador de diabetes. Por quê? Porque a gente sabe que precisa sempre pensar em um cuidado a mais com esse paciente, por conta de ele trabalhar o jeito que ele consegue aproveitar a glicose no sangue de um modo pior do que quem não tem diabetes, logicamente, tá? Então, todo esse cuidado é voltado à quantidade de calorias que o álcool vai trazer para esse paciente. Calorias, álcool é igual a calorias, você precisa pensar isso, tá? E aí, dependendo da quantidade, dependendo da qualidade, dependendo do tipo de álcool que você vai ingerir, essa caloria vai ser mais ou menos ofertada de modo agressivo, de modo danoso para o seu corpo, para o seu cérebro, para o seu músculo, para o seu intestino, para o seu coração. Como assim, doutor Alex? Pensa o seguinte: álcool é caloria. Caloria vai ser jogada no seu sangue de modo muito rápido se você fizer uma ingestão muito rápida. Ok, eu só tomo ali uma taça de vinho, uma quantidade de caloria relativamente baixa. Agora, se você toma em um gole só, logicamente aquilo vai dar um pool de açúcar no seu sangue. Se você faz aquilo em uma degustação lenta, seu corpo vai conseguindo usar meios que ele vai ter disponível, seja a medicação, seja o mínimo de insulina que ele consegue produzir, para conseguir metabolizar, para conseguir pegar aquela glicose que está circulando agora no sangue, que não estava, e conseguir levar aquilo em uma forma minimamente útil para dentro da célula. E aí a gente precisa dizer que a quantidade de caloria que você vai jogar no álcool vai mexer com a sua produção de insulina, se ela ainda existir,
ou se não existir, com a sua regulação da insulina, feita por medicamentos orais ou mesmo por uma própria insulina que você use de modo injetável, por exemplo. Por exemplo, quando a gente tem diabetes, a gente precisa pensar em uma resposta totalmente individualizada desse paciente. O quanto ele usa de insulina, o quanto ele usa de medicação oral, isso vai estar interferido pela quantidade de álcool que ele está usando. Pensa o seguinte, uma quantidade de álcool grande vai dar um pool grande de açúcar no seu sangue. Teoricamente, aquilo vai servir como uma quantidade a mais de energia para o cérebro agir como? Com um pouco mais de, vamos dizer assim, animação, de alegria, se você está na fase inicial do álcool, naquela fase de que ele é um estimulante, de que ele tira um pouco da inibição e trabalha um pouco mais a sua impulsividade, tá? Vai ter uma quantidade maior de açúcar disponível para o cérebro para ele trabalhar, para ele fazer alguma conexão, para ele entender que, ok, eu preciso fazer uma conversa, eu preciso chegar ali naquela pessoa que eu consigo chegar durante uma festa, durante um encontro, durante um coquetel ali que esteja vendo na firma, para fazer um networking. Ok, aquilo vai ser benéfico para ele naquele específico momento. Porém, esse pico de açúcar vai ser imediatamente combatido com um pico de insulina. Seja a insulina que você tomou, que nem era para isso, seja o medicamento que você está usando, que vai tentar trabalhar a equilíbrio, a regulação daquele açúcar todo que você jogou para dentro. Então, em um segundo momento, que você teve aquele pico de insulina, aquele pico de glicose, você vai ter uma vale de glicose, uma queda na glicose, e aí a gente chama de hipoglicemia. Essa hipoglicemia vai trazer um prejuízo para a sua performance, seja ela performance cognitiva, você vai ficar um pouco sonolento, você vai ficar um pouco mais deprimido, você vai ficar um pouco menos impulsivo, um pouco menos corajoso, seja para a sua performance física, você vai ter menos energia para treinar, menos disposição, menos resistência na sua musculatura. Tudo isso vai ser influenciado pela quantidade de açúcar que está circulando no seu sangue. Seja num pico de alta, seja num vale de baixa. Então isso tudo a gente precisa pensar quando a gente usa o álcool. Por exemplo, muito próximo do treino, muito próximo de uma reunião, muito próximo do sono, vai afetar todo o ciclo de rotação de funcionamento do seu cérebro ligado a alguma atividade dessa, tá? Então, 5 pontos são importantes nesse processo. Ponto número 1. Controle a glicemia de perto. Como assim, doutor Alex? Veja, meça a sua glicemia um pouco antes, 30 minutos, 1 hora antes de você ingerir o álcool. Durante a ingestão de álcool, você está ali numa festa, eu vou dar uma medida ali na minha glicose, vamos ver como é que tá. E depois também, 1 hora, 2 horas depois, para ver se você não fez um vale muito grande. Se você está realmente sob o efeito do álcool, que ele já está naquela segunda ou terceira fase, né, de depressão do sistema nervoso central, ou se você não está só com uma hipoglicemia que precisa ser corrigida já naquele momento, ou com alguma caloria que você ingira por um líquido, por um sólido, enfim. Então, trabalhe de perto a controle da sua glicemia. Ponto número 2. Nunca beba de estômago vazio. A absorção do álcool, seja ele em termos de ação para o sistema nervoso central, em termos de liberação de açúcar no sangue, vai ser muito mais rápida. E quanto mais rápido você der um pico de ação, mais rápido você vai precisar de um pico de insulina ou de medicação que vai equilibrar aquilo no seu sangue. Tendo você esse mecanismo de compensação ou não, imagina que você tem só aquela dose da insulina, que já estava ali quase terminando, já estava quase na hora de dar a outra dose, e aí você fez uma ingestão de álcool. Você queimou aquela última insulina que estava ali no seu sangue, que você tinha tomado, que você não tem insulina, você não produz insulina. Queimou aquela insulina, vai fazer um pico de liberação de açúcar muito grande. Você vai sentir aquilo de uma forma muito mal, vai passar mal. Ponto número 3, não junte álcool a exercício físico. Não é bom. Quem tem o metabolismo do açúcar relativamente normal, até consegue equilibrar isso tudo. Mas quem não tem,
faz hipoglicemia. Você vai passar mal, você vai suar frio, você vai ter tontura, náusea, vômito, eventualmente até um desmaio, porque você gastou demais aquela açúcar que deu um pico, chamou aquela insulina que você tinha tomado para equilibrar aquela glicemia nas próximas 4, 6, 8, 12 horas, enfim. Aquilo juntou muito no seu sangue, fez um complexo insulina, glicose, jogou para baixo e aí você tem uma hipoglicemia. Você ainda vai gastar mais açúcar ainda fazendo exercício, vai passar mal. Então não junte, se você é diabético, não junte álcool e exercício físico. Ponto número 4, moderação. É um clichê, mas funciona. Precisa ser dito. Tome com moderação. Não tome 4 latas de cerveja de uma só vez. Não tome uma garrafa de vinho de uma só vez. Por quê? Vai fazer mal. Vai dar pico de glicose. Você tendo insulina circulante, você vai ligar aquela glicose, vai cair, vai fazer hipoglicemia. Não tendo insulina circulante, você vai fazer hiperglicemia, podendo levar até a um coma alcoólico desencadeado por uma hiperglicemia, um mau metabolismo de tudo que você jogou para dentro ali, porque a sua diabetes está alterada. Ponto número 5, atenção a certos carbo, a quantidade de carbo que você ingere durante esse processo da bebida. Seja na própria bebida, cerveja muito rica em carbo, coquetéis muito ricos. Tem um coquetel que tem vodka, suco de morango, creme de leite, um monte de carboidrato junto. Dependendo do coquetel, tem muitos carboidratos, tem muita caloria. É ruim. Ou você faz uso de comidas também durante a ingestão dessa quantidade de álcool demais. Tudo bem, não é para tomar álcool de barriga vazia, mas não é para tomar álcool com uma quantidade absurda de comida também. Imagina você tomando cerveja, tomando álcool, tomando algum destilado e comendo uma feijoada. Logicamente o seu diabetes vai descompensar, você vai passar mal, vai fazer um hiper e vai fazer na sequência uma hipoglicemia que vai piorar funcionamento cerebral, funcionamento de massa magra. Desidratar massa magra, lembra? Água, pele, músculo e ossos. Desidratou, piorou sua massa magra. Tirou a energia do músculo, piorou sua massa magra. Não tem energia no músculo, não vai fazer sobrecarga de esforço na sua densidade mineral óssea para conseguir compactar mais o seu osso. Piorou todo o funcionamento da sua massa magra. Sua pele vai sofrer com a desidratação, vai sofrer com a quebra de colágeno, que também acontece nesse processo aí da oxidação do álcool. Tudo isso está relacionado à piora do seu rendimento. Piora no rendimento, piora na performance, piora na saúde, tudo está interligado, precisa ser trabalhado com consciência. E agora que você sabe de tudo isso, aproveita. Compartilha esse conteúdo com sócio, compartilha com aquele outro CEO que está precisando entender melhor como trabalhar esse diabetes que ele já tem, ou o diabetes que ele está muito próximo de ter, porque ele já está num quadro de um pré-diabetes, em relação ao uso de álcool, que não necessariamente precisa ser cortado, mas precisa ser usado com muito mais inteligência ainda do que uma pessoa que não seja portador de diabetes. E aproveita, já me segue por aqui.